Rapaziada, Mauro César também faz fortes críticas a Plata e também detona o atacante do Flamengo, hein? Se liga só nas críticas do Mauro César para cima do Plata e também Mauro César esclarece aqui a punição que o Plata provavelmente deve tomar. Se liga. Se o Flamengo não vai recuar, né? Se o Flamengo não vai voltar atrás dessa decisão. A decisão da multa ser aplicada, mais uma, está tomada. A expulsão de ontem foi classificada como estúpida internamente. Uma expulsão estúpida. E foi. E foi porque é uma jogada lá no campo de ataque. O Flamengo acabara de fazer o segundo gol, tinha virado o jogo. Era o momento para o Flamengo ter o controle da partida. O São Paulo ia se soltar, ia ter campo para trabalhar. O Felipe poderia fazer suas mexidas, que o Crespo certamente faria algo para tentar chegar novamente ao empate quando estava perdendo por 2-1, como fez, né, com um homem a mais. Aí mais ainda, foi ainda mais incisivo. E o Felipe teve que mudar o time, acho até que ele errou. Acho que ele não tem que recuar o time totalmente contra todos os adversários. Ele ontem poderia ter deixado, por exemplo, o Carrascal para ter alguém que retesse um pouco a bola no ataque. E o incrível, né? Ele antes do gol já ia tirar o Lino e manter o Plata. Gente, o Plata tem uma média de uma finalização por jogo. Ele é um atacante que não faz gol, não chuta no gol, não dá assistência. 4 gols e 1 assistência no campeonato inteiro, 24 jogos, 13 como titular. Então são números muito, muito modestos. Ele tem alguns predicados? Tem. Ele é um jogador que participa do jogo. O Felipe gosta muito pelo fato de ele recompor, trabalha, corre, se dedica, mas isso não basta para ser o 9. E na ausência do Pedro e do Bruno Henrique, que vinha jogando por ali, me parece no mínimo questionável você ter esse jogador fazendo esse papel. E ontem, de novo, expulso, né? Teve uma expulsão absurda, de fato, contra os Estudiantes. A da semana passada também foi absurda, mas houve um quê de ingenuidade, porque é um jogador sul-americano, conhece, ou deveria conhecer, as características do futebol do continente. O Marco Rojo pôs a mão dele, ele se irritou, o que ele fez ali não é para expulsão, mas pegou a pilha do cara. Já tinha que estar mais esperto, né, no jogo daqueles. O Rojo fez o que ele poderia ter feito. Quando o Rojo encostou nele, eu detesto isso, mas é o que eles fazem, né? Ou você não faz nada, ou você finge que foi agredido, se joga no chão, faz um teatro mambembe patético. Ele não fez, ele revidou com um tapinha. O Rojo se jogou no chão como se tivesse sido acertado na região genital. Aparentemente até na perna que pegou, mas enfim. Caiu, rolou, fez aquele drama todo o argentino e ele foi expulso. E aí deixou o Flamengo em maus lençóis. Ontem de novo, semana passada, o Flamengo segurou a vantagem que tinha pela vitória do Maracanã. Ontem a vantagem parcial do placar, o Flamengo não conseguiu sustentar, né? E acho até que no final foi bom para o Flamengo ficar com esse pontinho. Porque o São Paulo, se tivesse um pouco mais de competência, o São Paulo viraria o jogo. Teve tempo para isso. Teve tempo para virar o jogo. Mas não conseguiu. Nem ameaçou tanto assim, né? Mas acabou o Flamengo ficando com um ponto que é valioso no contexto. É valioso no contexto. Agora, foi grave o que aconteceu, mas acho que grave também foi a postura do técnico, Felipe Luiz, completamente derrotado no vestiário. O time ele não perdeu o jogo, parecia que tinha perdido uma final. E a defesa incondicional dos jogadores, realmente acho que não cabe. Eu concordo que ele não vai atacar o jogador no vestiário e criar ali uma situação. Não, eu entendo que ele conversa internamente. Mas defender da maneira que defendeu, e a contradição, o Pedro ele não defendeu. O Pedro, ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro. Tinha razão? Aparentemente sim. Mas por que o Pedro, com o Pedro ele foi tão duro e com o Plata, que é expulso de novo, ele é tão condescendente? Fica muito claro que existem os jogadores, como todo técnico tem, os jogadores favoritos, os prediletos. E o Plata é um deles. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa decidir o que ele quer ser. Técnico ou quer ser um jogador, barra técnico? A gente tem que lembrar aqui a entrevista que ele deu para a TNT, já há alguns anos, uma entrevista surreal, em que ele fala que no jogo entre Flamengo e Inter do Maracanã, que foi a decisão do Brasileiro 2020, ali foi a decisão, tá? Porque o Flamengo tinha que vencer aquele jogo para poder passar o Internacional à frente e ser campeão, e venceu. O Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, o Rodinei pisa igualzinho, pisa no tornozelo do Felipe Luiz, e ele e o Diego Ribas vão até o Rafael Claus pedir para não expulsar o Rodinei, e aí ele fala na entrevista, porque eu amo o Rodinei. Gente, olha que absurdo, é como se o Arboleda ontem, que é equatoriano, fosse até o árbitro pedir para não expulsar o Plata, porque ele é amigo do Plata e ama o Plata. Absurdo. Eles fizeram isso, ele diz isso na entrevista, isso é surreal. Isso também era para ser multado, se for possível. Isso é absurdo. Porque a expulsão do Rodinei foi correta, como a do Plata ontem foi correta. O que não foi correto foi não expulsar o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, não expulsar o Andrés Pereira contra o São Paulo. Isso não foi correto. E olha como essas expulsões pesam. Isso muda o jogo, isso muda um jogo. E muda a liderança do campeonato. A gente tem que também falar sobre isso, né?
rapidamente um parênteses aí sobre isso. Isso não pode ser ignorado. Olha como a expulsão, por uma entrada como essa, muda o jogo quando o árbitro tem coragem de expulsar e quando ele não expulsa. Interessante, né? Muito interessante. Contra o São Paulo, os dois jogos contra o São Paulo. Corretamente expulso o Plata, o Andréas não foi. E depois contra o Cruzeiro, o Gustavo não foi expulso. É um detalhe que não pode ser ignorado, né? Isso não é uma opinião, tá? Eu estou só lembrando fatos. Fato, isso é fato. Isso é fato. Mas, enfim, o Felipe parece que não conseguiu se livrar ainda do jogador, do amigo dos caras. Então, os jogadores que ele gosta muito. O Plata é um deles, claramente. Ele adora o Plata. E isso realmente é muito complicado. E o gol que o Flamengo tomou aos 2 minutos foi de uma irresponsabilidade terrível, a atuação pífia do Pulgar ontem. Ele e o Alexandre, péssimos, eles falham, junto com a Arrascaeta, falham no primeiro gol. Um erro, assim, clamoroso, que lembrou o erro do gol no gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Maracanã, da derrota por 1-0, né, naquela saída de bola. Uma situação limite com os jogadores do São Paulo ali na área, e o Flamengo tentando sair jogando quando estava muito difícil, quando poderia botar a bola para longe, reorganizar a defesa para tentar fazer o jogo certo. Mas é uma soberba terrível, isso é soberba. Para mim isso é soberba. E o Luciano abriu o placar, o Flamengo consegue virar o jogo. O pênalti para mim é um pênalti que só se marca no Brasil, aliás. Tá? Esses pênaltis aí, ó, encosta, o Arrascaeta já está doido para cair. Isso aí para mim não é pênalti, eu nunca marcaria um pênalti desse. Né? Mas eles marcam para o Flamengo, para o São Paulo, o da Arboleda também, achei que não foi nada contra o Vasco. Quando encosta na Arboleda já está caindo. Aquele do Palmeiras também, do Arrascaeta, no Allianz Parque, para mim também não é. Encostou na Arrascaeta e já cava. O do Alan contra a LDU, embora o Palmeiras fosse fazer quantos gols fossem necessários, também acho que é a mesma coisa. Tem vários pênaltis assim. O cara encosta, o jogador já começa a dobrar o joelho, começa a se jogar. E ontem foi o que fez. O Arrascaeta ele retarda até para ter o contato e poder cair. Tá aí, nação. Cara, eu sempre bato palma pro Mauro César Pereira. Muita gente aí critica ele por ser clubista. Não acho. E ele provou nessa última fala dele aí, ó. Do pênalti do Arrascaeta. Ele disse, acabou de dizer, pra mim não é pênalti. Um cara que é clubista vai falar que esse pênalti não foi? Me diz aí. Em relação ao Felipe Luiz, cara, já passou da hora do Felipe Luiz perder essa ingenuidade dele do futebol, cara. Tanto tempo no futebol, ele precisa acompanhar a expertise do futebol. Não é nem ser malandro, no mau sentido da palavra. Pedir para um companheiro adversário não ser expulso porque ele é amigo, porque gosta, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Felipe Luiz mostra que ele não é profissional, pelo menos naquela ocasião. Porque ele tem que separar as coisas. Em toda a área trabalhística, de amizade, a gente precisa separar as coisas. No futebol não é diferente. Você é amigo, beleza. Tem um ditado que diz: amigo, negócios fora parte. Não pode ser um cara... Cara, é até difícil de falar isso. Mas o futebol é dessa forma. É dessa forma. E eu volto a falar sobre o que eu falei no vídeo anterior que eu postei hoje. Felipe Luiz, se não mudar esses detalhezinhos aí, detalhezinhos que fazem diferença no futebol, em um jogo, cara, infelizmente ele é um super treinador, vai evoluir muito ainda, mas ele tem que mudar esse jeito dele, cara. Não tô falando para Felipe Luiz ser carrasco, ser duro, não. Mas ele não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Mais uma vez, né, o Pilhado tinha falado, e agora o Mauro falando mais uma vez, dando exemplo do Pedro. Então, assim, Pedro, ele tornou a público, esculachou o Pedro, e tinha razão, eu acredito que tinha razão. Agora, o Plata, ele não pode passar a mão, não. Ele tem que corrigir o Plata. Fala, não, ele errou, a gente vai corrigir ele, e ponto final. Ele não podia falar, não,
ele foi sem querer. Sem querer. Enfim. Deixe seu comentário aí, o que você achou do Mauro César Pereira falando de Felipe Luiz e de Plata também. O que você achou? Deixe seu like, se inscreve, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!